E hoje, no nosso quadro aqui de saúde, gente, patrocinado pela Unimed Costa Oeste, nós vamos conversar com o neurologista, o Dr. Carlos Rocha Júnior. E o nosso assunto, gente, será sobre acidente vascular cerebral. E você de casa já pode interagir. Quer mandar a sua pergunta? É só ir no WhatsApp, 4599254747. Boa tarde, Carlos. Bem-vindo ao nosso Ver Mais. Boa tarde, Mauro. Obrigado pelo convite novamente. Carlos, gostaria que você já começasse o programa explicando para a gente ali a diferença entre o AVC isquêmico e o hemorrágico, para as pessoas entenderem e começar a participar com a gente também. Com certeza. O acidente vascular isquêmico, ele tem esse nome porque ele é originado pela falta da circulação em uma determinada área do cérebro, ok? Então, por isso ele recebe o nome de isquêmico, porque ele sofre uma isquemia. Essa isquemia normalmente está associada a uma obstrução de uma artéria. Aquele vaso sanguíneo que está levando sangue com oxigenação, com nutrientes para o tecido cerebral. O acidente vascular hemorrágico, como o nome está dizendo, é quando você tem um sangramento. Então, por algum defeito no vaso, por alguma anomalia, pelo aumento da pressão arterial, você rompe esse vaso e tem um sangramento dentro do cérebro, então a gente classifica como acidente vascular cerebral hemorrágico. Essa é a diferença entre o isquêmico e o hemorrágico. Carlos, e assim, quais que são as principais causas e fatores assim do risco do AVC? Bom, as principais causas, independente de isquêmico ou hemorrágico, são muito parecidas, Então são a hipertensão arterial, o diabetes, os problemas com as gorduras sanguíneas, como é o caso do colesterol e dos triglicérides, tabagismo, consumo de álcool em excesso, obesidade e sedentarismo. Essas são os principais fatores de risco controláveis. E tem aqueles fatores de risco que infelizmente a gente não consegue controlar, que é a parte genética, Então a predisposição familiar, a idade é um fator de risco também infelizmente não controlável. E assim, geralmente quais que são os sintomas? Tem sintomas que é bom as pessoas ficarem atentas também? Queria que você falasse um pouquinho dessa parte. Os sintomas são muito variados, sabe, Mauro? A depender do local em que o cérebro sofre ou a isquemia ou a hemorragia, você pode ter uma variedade muito grande de sintomas. Mas existem alguns que são principais, não é? Então, a falta de força no braço, na perna ou mais comumente num lado todo, que nós chamamos de hemiparesia, a dificuldade para falar, não é? A dificuldade para compreender os comandos, são sintomas muito comuns de acontecerem subitamente. O acidente vascular cerebral é uma doença aguda, então as pessoas têm isso subitamente, de repente apresentam esses sintomas. Existem várias campanhas que a gente tem feito para informar a população dos sintomas. Aqui no Brasil a gente tem uma campanha chamada SAMU. Então a gente utiliza as letras iniciais do SAMU para fazer um alerta para a população de quais seriam os sintomas que ela tem que observar. Então o S é de sorriso. Se você olhar uma pessoa e de repente você vê uma assimetria na face, fica com o rosto um pouco torto, repuxado, não é? A segunda letra A seria de abraço, se eventualmente você pedir para ela levantar os braços e ela não consegue levantar o braço ou levantar a perna, M de música, então ela se enrola para falar, tem a dicção atrapalhada, não é? Ou não está compreendendo a linguagem. E aí a última letra U é urgência, para lembrar que isso é um fenômeno bastante importante, e que dá para a gente fazer um tratamento e que tem que levar rapidamente para um atendimento hospitalar. E assim, Carlos, o que você não deve fazer? O que você não deve fazer quando aparecer esses sintomas? O que não se deve? Porque, tipo assim, como você falou, tem que tentar o mais rápido possível levar até um hospital e tal. Mas o que você não deve fazer? Na verdade, por exemplo, uma das coisas mais importantes e que é uma coisa que a população não conhece é que o organismo tem uma reação normalmente ao processo, Então, quando você tem uma isquemia e a falta de circulação, o organismo reage aumentando a pressão arterial dessa pessoa, por exemplo, para levar sangue para aquela área que está comprometida.
A mesma coisa acontece na hemorragia. Na hemorragia você tem a liberação de sangue num espaço fechado, que é o crânio, e um reflexo natural de aumento da pressão arterial para que o sangue consiga entrar no crânio. Então tem muitas vezes que as pessoas têm remédio para pressão alta em casa, né? Tem um comprimido para colocar debaixo da língua, medem a pressão e a pressão está muito alta, tem aquela tendência de rapidamente medicar. Isso não deve ser feito, né? O tratamento do acidente vascular tem que ser feito ou já na ambulância, no pré-operatório ali pelo SAMU, ou em ambiente intra-hospitalar, né? Você tem que evitar administrar algum medicamento, alguma coisa nesse sentido. Porque a pessoa não sabe o que está acontecendo, então às vezes acha, se for uma isquemia eu vou dar o remedinho de afinar o sangue dele, pode ser que seja uma hemorragia, e ele estaria piorando a situação, digamos assim, né? E como que é feito o diagnóstico para ter certeza ali, Carlos? Uma vez que o paciente... o diagnóstico, então, assim, uma vez que o paciente apresente esses sintomas, o primeiro exame que nós fazemos é uma tomografia de crânio. Então, nas primeiras horas do acidente vascular isquêmico, a tomografia é normal. No caso do hemorrágico, não. Já na primeira tomografia você detecta o sangramento, porque o sangue é bastante visível pelo raio-x, né, na tomografia. Então, já logo de cara você faz o diagnóstico se é isquêmico ou se é hemorrágico e quanto tempo mais ou menos aquela isquemia tem de duração. Então, nas primeiras 6 horas, a tomografia é normal. Uma vez que a tomografia é normal e o paciente tem muitos sintomas compatíveis com acidente vascular cerebral, você está autorizado a passar ou para o tratamento da fase aguda ou para uma investigação mais sofisticada. Em serviços que a ressonância magnética está à disposição e é rápido de fazer, é indicado a ressonância magnética. Onde não, muitas vezes você vai direto para um exame da circulação, para uma angiotomografia, para uma arteriografia cerebral, já pensando no tratamento desse paciente. O tempo é muito importante, sabe, Mauro? A cada minuto que passa, nós perdemos milhares de neurônios. Então, quanto mais rápido o paciente tiver o diagnóstico e o tratamento, menos sequelas e mais chances dele sobreviver. E assim, Carlos, e o tratamento, quando ele é buscado, esse autoatendimento, né? Como pode ocorrer ali o atendimento? Então, uma vez que a gente faz o diagnóstico de acidente vascular isquêmico, por exemplo, então já no atendimento inicial, ali no pronto-socorro, no primeiro momento, pode ser iniciada a infusão de uma medicação que é capaz de dissolver o coágulo, não é? A gente chama isso de trombólise intravenosa, porque é feito por uma veia de acesso periférico ali e pode ser iniciado já que o paciente tem o diagnóstico. A segunda fase é descobrir se essa obstrução dessa artéria, se essa isquemia é pequena ou grande, se é um vaso largo, como a gente conhece da literatura. Então, se for uma oclusão de um grande vaso, infelizmente, só a medicação não vai ser suficiente para a gente fazer a desobstrução. Então, esse paciente tem indicação de ser levado a uma hemodinâmica, que é um setor especial do hospital, onde a gente faz o cateterismo, né? Da mesma maneira que a gente faz para o coração, a gente também faz para as artérias que levam sangue para o cérebro. E aí a gente faz a desobstrução por via mecânica, chama-se trombectomia mecânica. É um cateterismo especial para retirar esse coágulo e restabelecer a circulação. Só que o tempo é importante, sabe, irmão? Então, a gente só consegue fazer as medicações na veia até 4 horas e meia que o paciente tem os sintomas. Depois disso, o risco de você voltar ali com medicamento, voltar à circulação com medicamento, de ele se transformar numa hemorragia é muito alto. Então aí ou a gente faz só pelo cateterismo, a trombectomia mecânica, ou faz algum outro tipo de tratamento indicado. No caso do sangramento, da hemorragia também. Uma vez que o paciente tem esse diagnóstico, ele vai para os exames que detalham a circulação, né, que eu falei aí, que são as angiotomografia, angiorressonância, ou mesmo o cateterismo, né, que é a arteriografia cerebral, e muitas vezes até pelo próprio cateterismo a gente consegue fechar aquele vaso que está sangrando, né, por técnicas que a gente chama de endovasculares. Carlos, e agora sim, e como que pode funcionar essa reabilitação do paciente? Depende do caso, ou do tempo que demorou para ser atendido? Como que funciona esse trabalho também? Nós temos uma tendência ultimamente, Mauro, de fazer a reabilitação o mais precoce possível,
porque a gente sabe que isso interfere nas complicações que o paciente desenvolve. Então, uma vez que ele está imobilizado, ele vai ter mais secreções pulmonares, ele pode ter deficiência de deglutição e aí esse líquido caminhar na direção do sistema respiratório, ele pode ter trombose, escara. Então, o tratamento do acidente vascular é sempre multidisciplinar. E as outras especialidades envolvidas, como a fisioterapia, não é? A nutrição, a enfermagem, são extremamente importantes já na fase inicial. E é lógico que depende da gravidade, né? Então, se você tem um acidente vascular muito grave, a pessoa perde a consciência, está internada em UTI, é um sistema de recuperação um pouco diferente de acidentes vasculares menores, onde a pessoa consegue fazer o tratamento da fase aguda, receber alta e aí ter esse acompanhamento de estimulação precoce já ambulatorialmente em casa, né? E assim, tem, Carlos, alguma forma de prevenir o AVC? Com certeza, Mauro, tem sim. Então, os pacientes podem trabalhar em todos aqueles fatores de risco que a gente comentou no início, ali, né? Então, fazer um controle rigoroso da pressão arterial, reduzir o peso para sair da classificação de obesidade, fazer atividade física e sair do sedentarismo, cessar o tabagismo, que é extremamente importante, não fumar, reduzir o consumo de álcool, né? O tanto quanto possível, controlar as gorduras do sangue. E aí você tem casos particulares, né? Você tem, por exemplo, casos onde o fator de risco daquela pessoa é uma arritmia do coração. Então é extremamente importante que ele mantenha um acompanhamento cardiológico, tome medicações para afinar o sangue, para que aquela arritmia não gere coágulos e não tenha como consequência um acidente vascular cerebral. Se você tem casos familiares ou uma predisposição genética, a mesma coisa, né? Consultar o neurologista, fazer um check-up, ver se você está com algum fator de risco controlável que possa ser reduzido aí. E lembrar sempre, né, como o doutor falou, né, que os segundos são importantes ali, né? Se você vê alguém tendo esses sintomas ou de repente passando mal, lembrar do SAMU, das letrinhas ali também. E quanto antes levar no hospital, pedir ajuda, são horas ali, né, doutor? São 4 horas para o sangue não se espalhar e complicar mais ainda. Do né? início dos sintomas, né, até 4 horas e meia a gente consegue, quando é uma obstrução, quando é um acidente vascular isquêmico, consegue fazer o tratamento com medicação endovenosa e tudo. Hoje os tratamentos estão se estendendo até mais horas, mas a gente sempre chama a atenção de que é uma emergência, assim como um infarto do coração, né, um infarto do miocárdio, e quanto mais rápido esse paciente chegar no hospital, né? Quanto mais rápido ele tiver o atendimento, o diagnóstico e o tratamento, menos sequelas e menos mortalidade, com certeza. Vendo, gente? Então vamos ficar atento aí aos sinais, né? E ter esses cuidados e fazer o check-up, sempre como o doutor falou, né? Ter os exames todo em ordem ali. Gratidão, doutor Carlos, bom retorno aí para Toledo e venha mais vezes. Eu que agradeço, disponha sempre.